Estamos começando mais um episódio do nosso PupaCast. Estamos aqui nesse ambiente maravilhoso que vocês já conhecem do The Coffee. E aqui nós recebemos mulheres que realizam. E hoje, no episódio de hoje, nós estamos recebendo Andresa Coutinho. Ela que é terapeuta de relacionamento e sexualidade. Então, o episódio de hoje promete ser apimentado. Seja muito bem-vinda, Andresa. Obrigada. Para mim é um prazer enorme estar aqui no PupaCast. A gente se conheceu há pouco tempo. Fiquei encantada, inclusive com o nome, né? Pupa, nossa, tem a ver com tudo que eu acredito. E para mim é uma borboleta honra. Tem uma borboleta aí querendo voar, já voando. E a gente tá nesse mesmo pensamento, né? Então, para mim é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Andresa, antes da gente entrar, né, no nosso, né, tem um monte de coisa aqui para você falar e apresentar para a gente. Existe uma transição de carreira aí. A sua formação é em comunicação. Sim. E hoje, sexóloga. Sim, hoje eu sou terapeuta de relacionamento e sexualidade, né? Eu acho que o universo sempre me chamou para esse caminho, né? Eu nasci numa família totalmente diferenciada no aspecto da educação sexual. Minha mãe casou grávida aos 17 anos e jurou que isso só aconteceria com os filhos se fosse uma opção. Então, o caminho dela foi educar a gente nesse universo. De verdade, não era aquela coisa, porque hoje os pais acham que a educação sexual tem a ver com cuidado, use camisinha, né? Você vai ficar grávida, você vai ficar doente. E minha mãe foi por outro caminho. Ela falava, tem que ir ao médico, tem que usar camisinha, tem que usar anticoncepcional, né? Mas precisa ter orgasmo. Então, na verdade, ela já foi uma mãe aí, diríamos assim, nesse sentido completamente diferenciada. Exatamente. Porque se hoje a gente ainda vive uma realidade de tabu com relação a isso, principalmente em educação, né? Mãe educar filhos, imagine no caso você já foi educada. Então, exato. Isso, na verdade, impulsionou você? Sim, eu sempre fui aquela menina na escola com muita facilidade de conversar sobre o assunto. Eu sempre tinha um livro de sexualidade, né? Mas a comunicação é um talento que eu vim desde criança porque eu tenho TDAH e dislexia, desortografia, na verdade. E a escola sempre foi muito dura comigo nesse aspecto. E a hora que eu me destacava era quando eu ia apresentar um trabalho, era quando eu ia liderar uma gincana, que eu ganhava todas, porque eu sempre fui. É hora de falar em público, então vamos lá. Então a comunicação era um talento e eu acho que foi um degrau muito importante para o que hoje eu faço. É porque precisa realmente ser comunicadora para falar, né, sobre o assunto, sobre a sexualidade. Exatamente. Enfim. E foi numa empresa de comunicação e eventos que eu tinha, que quando eu saí da empresa, por questão de maternidade mesmo, aí uma amiga minha falou, Andresa, eu preciso de ajuda num evento, que era minha ex-sócia, né, Fátima. Aí eu disse, vamos lá, o que você está precisando? E ela, eu quero que você dê uma palestra. Aí eu, Dia da Mulher, palestra, eu vou falar de atendimento. Ela disse, não, você vai falar de sexualidade. Eu disse, você endoidou? E eu neguei, não vou. E ela, você vai. Ela insistiu muito, porque ela já tinha um olhar diferente. Porque ela era do tipo assim, Andresa, tem uma amiga minha que tá precisando conversar com você. Aí marcava um café e eu conversava com alguém que eu nunca vi na vida sobre os assuntos relacionados à sexualidade ou a relacionamento mesmo. Mas sem nenhuma pretensão de nada. E ela sempre teve esse olhar de você é a pessoa que eu preciso pro evento. E eu fiz a minha primeira palestra e já saí de lá contratada pro ano seguinte. Porque a palestra foi show de bola, assim. E comecei a ficar famosa. E aí chama Andresa. Mas aí no seu universo de como palestrante já foi sempre relacionada à questão de sexualidade? Sempre. Quando eu me vi palestrante, já foi na área de sexualidade. Porque eu fazia alguns treinamentos de atendimento, eu sempre fui do teatro, eu sempre fiz muita coisa, mas eu tinha essa... Quando eu comecei mesmo, foi pelas palestras na área de sexualidade. E aí, eu comecei a ficar famosa. Então, o pessoal me ligava, eu preciso de uma sexóloga, e me indicaram você. Eu dizia, eu não sou sexóloga. Não, mas tem que ser você. Eu disse, minha gente... E aí a coisa começou a andar. Foi quando eu vi que eu precisava levar isso mais a sério, né? E num Dia dos Namorados, que eu sempre apronto no Dia dos Namorados, sempre, isso é uma regra.
Eu lembro que eu fiz uma surpresa pro meu marido que ele fotografou num grupo de amigos e disse: olha o que minha namorada fez pra mim. E aí a gente foi namorar. Algumas horas depois, quando a gente pega o celular, tinha muitas mensagens no privado dele pedindo ajuda. Ou dos amigos passando para as namoradas dizendo: Isso. Conheça ela. Exatamente. Conheça essa mulher. Exato. E aí foi quando isso me encorajou a fazer a minha primeira formação, que eu comecei como coach de relacionamento e sexualidade. E aí eu não parei mais de estudar, porque você não para, é um universo que é muito meu, assim, tá muito dentro do meu propósito de vida, né? E, na verdade, hoje você atende casais, não é só a mulher. Mulheres e casais. Eu atendo individualmente e atendo também o casal. Então, muitas vezes, até porque o processo de casal normalmente acontece com uma sessão junta e depois a gente precisa ir para o individual, para a gente entender o que está por trás. Porque nenhum relacionamento dá certo se o seu relacionamento com você não estiver bem. Então, a gente precisa cuidar primeiro desse relacionamento para depois ele expandir. Então, a gente começa por aí, né? E a gente vai fazendo esse trabalho já há bastante tempo. E eu amo. Tem muita gente que faz: você atende casal? Eu digo: atendo, e eu sou fissurada. Porque a proposta do borboletário, do seu espaço hoje para atendimento, enfim, foi do ano passado. Então, e você já fazia esse trabalho anteriormente? Isso. A loja veio ano passado, mas esse projeto da loja vem de muito antes. Eu lembro que em um dos processos de coach que eu fiz pessoalmente, isso já aparecia muito no processo. Mas tudo tem um tempo para acontecer, porque é um mercado que realmente é muito velado. E tudo que passava pela minha cabeça não podia ser igual ao que o mercado tem. Sim. No mundo todo, o mercado de produto erótico, ele é exatamente igual. A inspiração é o filme pornô. Exato. Até porque quando você entra em um ambiente, se você vai buscar, vocês chamam de brinquedinhos, né? Os toys. Você entra num ambiente, é como se realmente você estivesse dentro de um filme pornô. Exatamente. Você não se sente, a mulher não se sente confortável de buscar um produto desse em um ambiente, diríamos, até então tradicional. Isso. Porque você veio aí para inovar isso aí, né? Como a educação da maioria das pessoas vem do pornô, é natural que associe o sexo ao pornô. No meu caso, não veio de lá. Então, para mim, o sexo e a sexualidade, que a sexualidade é muito maior do que o sexo. A sexualidade, ela tem que ser um lugar de prazer, né? Porque é a área do prazer. Então, se você come, você está com fome, seu corpo está pulsando ali por comida. Aí você come, você sacia, você sente prazer. Isso é sexualidade. Então, se você está com frio e coloca um casaco e sente prazer com aquele casaco, isso é sexualidade. E o sexo, ele é um pedaço da sexualidade. Então, a loja, ela vem para um conceito de prazer, de sexualidade. Então, a gente tem desde o cuidado íntimo, o sabonete, o seu ritual de banho, o cuidado com a sua pele. Aí, a gente divide a loja em níveis de ousadia, né? Níveis de ousadia. Então, a gente vai. Aí, depois a gente vai esquentando um pouquinho. Vai para a área da libido. Depois... Eu acho que a cliente, quando chega, ela chega toda tímidazinha, sim, né? Sim. Apesar que a loja... Igual uma criança, quando chega no ambiente, deve chegar tímida. E aí vai... Às vezes trêmula, nervosa, porque nunca entrou. Mas aí entra na loja e já faz assim: nossa, mas é um jardim a loja. Porque a loja é um jardim, né? Por isso que é borboletário boutique íntima. Que é o jardim que a gente prepara para as borboletas entrarem. E aí ela começa a ficar à vontade. Daqui a pouco elas estão voando lá dentro, né? Já estão. E assim, na pandemia, na verdade, eu conversando com uma amiga que é da área de direito, ela disse: queria tanto abrir um negócio, empreender, para eu diminuir um pouco a área jurídica, né? Que é um universo meio complicado e tal. Aí eu disse: que tal se a gente vender um produto erótico? Ela: o quê? Eu já trabalhava meio como consultora. Sim. Né? E aí a gente começou, ela topou o desafio. Eu falei para ela: mas o projeto não é um sex shop. A ideia é a gente fazer algo muito diferenciado, focado na sexualidade. E ela topou a ideia, viu tudo que a gente estava pensando. E aí as ideias começam a se unir, né? E a crescer junto. E a gente resolveu abrir o Borboletário Boutique Íntima. Que esse nome, inclusive, foi um sonho do meu marido, viu? Ele acordou e disse: sonhei com o nome da sua loja. Aí eu: como assim? Porque borboleta já era uma coisa que eu
falava muito nas redes sociais, né? Todas as minhas seguidoras são minhas borboletas. Então, borboletas, bom dia, borboleta, bom dia, borboleta. E aí ele acordou e disse, eu sonhei com o nome da sua loja, vai ser Borboletário Boutique Íntima. Aí eu, bom dia, né? Ficou perfeito o nome. Realmente a coisa encaixou e a gente trouxe uma proposta muito diferenciada, porque o borboletário é uma experiência mesmo. A gente conseguiu trazer o produto erótico para uma experiência de prazer, para uma experiência de autoconhecimento, de autocuidado e de conexão dos casais, que é uma coisa que eu falo muito, né? A gente não pode usar como, eu vou agora virar a mulher boa de cama, mas ok, o que é ser boa de cama? Né? Porque às vezes o padrão vai pro pornô. Sim. Quando você mencionou que muitas vezes a educação sexual vem do pornô e você veio de outro caminho, então você relaciona que muitas vezes, diríamos, todo esse tabu é exatamente porque as pessoas não foram educadas Sim. adequadamente. Sem dúvida. A falta de educação sexual leva a pessoa a iniciar a vida sexual mais cedo, sem nenhuma informação, e num padrão onde precisa dar prazer para o homem. Porém, o homem, ele também é educado pelo pornô. Então, o que acontece? Ele faz, acha que faz bem, porque, na verdade, é como bom senso, todo mundo acha que tem, né? Mas, no fundo, ele vive a ditadura da pintadura, né? Então, aquele padrão do pornô é o padrão que ele precisa seguir. De ser um homem sempre viril, sempre libidinoso, sempre pronto. Então, imagine, quando um homem chega para uma esposa e fala, hoje eu tô estressado, eu não quero, ela pira. Porque na cabeça dela já está lá que todo homem gosta de sexo sempre. Então, se ele não quer, é porque ele já fez com alguém. É verdade. E ele vive num movimento de muita sobrecarga. O prazer da mulher tá nas mãos, nos ombros, na língua dele, seja onde for, né? Tá nele. É ele responsável por tudo do sexo. E não é assim que a coisa funciona. Então, na verdade, é todo um trabalho de reeducação. Você reeduca adultos. Exatamente. Né? E adolescentes também, né? Que entram nesse momento e que os pais, eles não têm ainda essa leveza de conversar sobre sexualidade. Eles vão pro mesmo padrão que eles aprenderam. Use camisinha, eu vou te levar pro médico, deixa na mão sempre do médico, né? Quantos pais entram na minha sala, inclusive eles entram em crise no momento da educação dos filhos, né? E aí fazem, Andresa, como assim? Como é que eu vou permitir que uma filha minha durma com o namorado em casa? Eu tenho que permitir, né? E a educação tá no camisinha. Só isso. Não tenho prazer. Na prevenção. Na prevenção. Eu faço, calma. Você não tem que nada. Te ofende ela dormir com o namorado? Ofende. Então não é pra deixar. Mas você precisa ser clara, dizer, olha, eu não tô pronta pra isso. Eu preciso me preparar pra esse momento. Porque pra mim funcionou de uma forma diferente. Então é sobre mim, não é sobre você. Como é que a gente pode deixar essa relação de um jeito que você se sinta segura, né? E que eu também não fique ofendida. Então a gente não tem que seguir um padrão. Mas a gente precisa primeiro ser sincero com a gente, né? Entender as nossas limitações e ser claro, né? Para conversar, para entender que existem desejos no adolescente, que ele precisa se conhecer e que não é só jogar no banheiro para ir lá fazer o autoconhecimento. É educá-lo. Entender assim, olha, o seu corpo é mais, né? Porque o que acontece? O homem, ele tem um único movimento na genitália dele. E acaba que ele pode ir muito além, entende? Mas ninguém conversa sobre isso. Realmente não tem educação, não se ensina. Não se ensina, ele aprende realmente através do pornô e agora com redes sociais, através da internet, enfim. E existem várias pesquisas, né, que quando a criança tem uma educação na escola e na família, fica tudo muito mais equilibrado. Eles iniciam a vida sexual mais tarde. Então hoje os pais falam, mas todo mundo começa cedo. Tá porque o pornô tá mais fácil hoje. Sim. Então tudo tá mais cedo. Agora, cadê a conversa? Vamos conversar? Você tá vendo que seu filho tá mudando, que as coisas já estão indo por aí. Só que é difícil, porque até os casais não conversam sobre sexo. Eles fazem sexo, mas uma das maiores dificuldades do relacionamento é conversar sobre o sexo. Então, como é que isso vai sair de um lugar que, teoricamente... E não tem conversa ali entre o casal e vai passar para os filhos. É difícil. E a escola, eu acho que ela está cada vez mais fugindo desse lugar.
Eu lembro que na minha época, eu tive aula. Eu lembro que foi uma psicóloga na sala e ela mostrou pra gente como é que usava a camisinha, mostrou pra gente a importância do lubrificante certo e não a vaselina, que a vaselina estourava. Eu lembro dessa aula, a gente enchendo as camisinhas, passando vaselina e tirando dúvida e falando, mas e quando acontece dos meninos acordar todo melado ali, a gente conversava sobre essas coisas. Hoje a escola não quer esse lugar. Por quê? Eu acredito que porque está fugindo das questões de gênero. Sim, que acaba virando um problema grande para as escolas por não saber orientar, para não gerar polêmica com os pais. Então é uma questão... Passa a ser de responsabilidade dos pais. Dos pais. Ô Andresa, e quando a gente fala assim de... Porque quando a gente fala de sexualidade, de prazer, a gente sempre coloca como se fosse assim que a mulher está ali, de certa forma, na relação para satisfazer. Sim. Né? O homem, né? Tem até aquela coisa, não, se você não está à disposição, se você não vai fazer, ele vai sair de casa para se satisfazer com outra pessoa. Existe ainda essa realidade muito presente essa visão, diríamos assim, dessas mulheres que você atende, existe. De que tem que estar à disposição, mesmo não estando disposta naquele dia. Existe muito, né? Na verdade, as pessoas querem resumir o relacionamento ao sexo. Veja, sexo é uma ferramenta muito importante do relacionamento, mas não é a coisa mais importante do relacionamento. Eu sempre falo que a coisa mais importante do relacionamento é o esforço. É o esforço para estar e estar bem naquela relação. Então, você tem que se esforçar. É um esforço, né? Exatamente. Como tudo na vida, né? Sim. Estar solteiro é difícil, estar casado é difícil. Qual é o difícil que você vai escolher? É verdade. Né? Então, é sobre isso. Mas o sexo, ele é o final da história. Tem um caminho para ser percorrido, né? E eu acho que esse... Pelo menos é o que dizem, né? Que para a mulher que tem um caminho mesmo, que tem que acordar, que o homem tem que dar um beijinho, um bom dia, tem que fazer aquela preparação o dia inteiro para que à noite a mulher esteja disposta. Mas isso serve para o homem e para a mulher, porque assim, tem coisas que a gente acha que é só a mulher, né? A mulher precisa desse cuidado o dia inteiro para estar disposta, diríamos, à noite, né? Que até isso, não, sexo à noite. Enfim, sexo pode ser qualquer hora. Sim, é qualquer hora, exatamente. Não, veja, tem que ser dos dois, né? Porque é aquela história, o homem, quem disse que ele está sempre com a libido alta? Tem que tirar isso das costas. Mas eu brinco assim, que o homem ele tenta 7 vezes na semana para conseguir um sim. Então ele vai tentar todo dia, para ele pelo menos fazer uma vez por semana. Porque a mulher ela acaba sobrecarregando e ela vai deixando a sexualidade pro lado. Só que veja, a energia sexual é uma energia vital, ela tá aí dentro. Na hora que você pega essa energia e coloca em outro lugar, você vai adoecer. Porque que lugar é esse? Pode ser o trabalho, e aí você vira uma workaholic e acaba tendo um burnout. Você pode ter um excesso de maternidade, porque você acaba jogando essa energia para lá, e você acaba adoecendo, porque é uma energia vital que está no lugar errado. Precisa desse equilíbrio. Sexo é uma área da vida da gente sagrada. A gente tem que parar de olhar para o sexo como algo sujo, pecaminoso. Não, ele é tão sagrado que quando você tem um orgasmo, você tem benefícios na sua saúde, no seu corpo. É físico. Você fica mais tranquila porque diminui o estresse. E hoje a doença do século é o estresse. Todo mundo fica buscando 1000 alternativas para diminuir o estresse. Mas na verdade, exato, um orgasmo lhe leva a diminuir cortisona no seu corpo de um jeito que você dorme melhor, minha gente. Agora, para você ter o orgasmo, você precisa conhecer o seu corpo. E o sexo pela manhã deixa a pessoa mais produtiva? O sexo no horário que você fica bem, deixa você bem. Exato. Você tem que ser no horário que você tá afim, né? Então, assim, pode ser de manhã, e aí você acorda até ficar mais energizada. Pode ser à noite, você dorme melhor e acorda mais energizada. Não tem uma regra. Tem aquilo que você tá bem. Agora, eu tô bem. Porque também não adianta nada você acordar de manhã, um monte de menino, eu tenho 3 pra levar pra escola. Um monte de menino pra levar pra escola, e aí vamos fazer uma rapidinha e às vezes você precisa da conexão do casal, é do toque, é do cheiro, é do afeto.
E essa coisa, a gente tem muita coisa assim, o homem tem um comportamento, a mulher tem outro comportamento. Não, veja. Primeiro que não é o homem que tem que dar um beijinho na mulher para que a mulher fique acesa à noite. Isso tem que ser do casal. O beijo de língua faz parte do casal. Eu tô falando de língua, gente, beijo de língua. Porque esses beijinhos, eles não... É bom, é aquele respeito, mas veja, para de manhã cedo e dá um beijo de língua, né? E aí já sente o seu corpo, mas não espera pelo outro, porque o grande problema já acende ali, né? Já acende, beija aqui e molha lá, beija aqui e molha lá. Já acende, né? Então assim, não espera pelo outro. Que às vezes é muito comum eu atender casais que mas eu só queria um abraço. E por que você não foi lá e deu? Mas porque existe realmente uma espera da mulher que seja uma atitude do homem. Quando na verdade essa é a linguagem dela, não é a dele. Entende? Então, o que é a sua necessidade? Vá atrás dela. Eu quero ter um orgasmo. Vá atrás dela. Eu já atendi uma borboleta que foi bem interessante. Ela não sentia orgasmo. Estava num processo bem difícil. Casamento numa crise terrível. Ela com autoestima muito baixa, não conseguia tirar a roupa para namorar. E a gente começou um processo e a gente fez um trabalho de autoconhecimento com ela. Ela precisava fazer um exercício de autoconhecimento mesmo. E foi muito interessante porque depois que ela fez o exercício como manda o figurino, um exercício que dura 5 dias, tá? Só pra você ter uma ideia de que não é um botão, né? A chave apertou lá, não, mudou. Tem um caminho, né? E aí ela teve um orgasmo maravilhoso. E aí ela me liga e disse que ia se separar, porque o meu marido nunca me deu um orgasmo desse. Aí eu disse, não, você vai pra sessão imediatamente pra gente conversar sobre isso. E aí foi quando a gente falou, disse, veja bem, de quem é o orgasmo? É meu. Se o orgasmo é seu, é você que precisa correr atrás dele. Porque quem tem uma vulva é você, não é ele. Quem tem um corpo pulsando com áreas erógenas que só você sabe, é você. Como é que você quer que ele adivinhe? É porque realmente tem essa questão de que você joga a responsabilidade no outro, né? Tem até a questão do ponto, né? Ponto G e tal, não sei o quê. O que é que acontece? Não, é o homem que tem que saber para atingir. E realmente é isso. Você joga a responsabilidade. Não, eu vou ter orgasmo se o homem for bom. Exatamente. E não ao ponto isso. de me gerar o orgasmo. E não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário. É a sua descoberta que vai conduzir o outro. E vice-versa. Porque é impressionante como o homem acha que ele só tem um método, um jeito. E não é. O corpo todo da gente é orgástico. E a gente pode... E veja o que é, né? Eu atendo muitos casais com mais de 60 anos, que é uma fase difícil do relacionamento. Os filhos foram embora, muitas vezes está próximo de se aposentar ou aposentando. A ereção já não é a mesma do filme pornô. Sim. Entende? De todo o conceito que foi construído que tinha que ser daquele jeito. A idade está chegando, mas isso não é um problema, porque a idade não dessexualiza o indivíduo. O que a gente precisa é adaptar o sexo a esse momento. É que é um outro ponto também, né? Quando você fala dessa questão da idade, entra a questão da mulher na menopausa. Exato. Que é outra coisa. Mulher na menopausa, tipo assim, é como se mulher morreu... na menopausa e o homem com a crença de que todo velho broxa. Entende? Isso é muito sério, gente. Porque, e daí se não tiver a mesma ereção? Existe o sexo. E existem algumas artimanhas que podem ajudar muito nessa fase, tanto da menopausa como do véio que brocha, né? Que é a fisioterapia pélvica, por exemplo, um método natural, que você vai trazer exercícios para uma região, que é o assoalho pélvico, que de alguma forma ela vai perdendo, é uma musculatura, então ela vai ficando flácida e ela precisa de exercício agora. Eu, aos 40, eu já faço, desde os 30. Porque eu estou trazendo saúde, irrigação para essa região. A gente se preocupa com tanto, né? Vai pra academia para malhar. Malha, né? Todos os músculos, menos o da periquita. E o pênis precisa também disso. É uma musculatura. Muda tudo, gente. Qualidade sexual, saúde para a região, evita incontinência urinária. Você consegue... São benefícios incalculáveis.
Mulheres que passam por processos oncológicos, que ficam com atrofia na vulva, por exemplo, principalmente a mulher que faz bloqueio hormonal, útero, mama, muitas vezes precisa fazer, elas ficam com atrofia na vulva. E o canal fica muito estreito e muitas vezes ela não consegue penetrar porque tem muita dor e um ressecamento fora do normal. E precisa de artimanhas para isso. Mas o que eu vejo? Que até os médicos, elas evitam tocar nesse assunto. Como se, você está lutando para sobreviver, não precisa de sexo. Sendo que sexualidade é uma energia vital. E eu vejo lá na loja a dor de muitas mulheres que entram, que passaram por um processo oncológico e que tiveram total apoio do parceiro. E ela diz, Andresa, mas eu não consigo fazer sexo. E ele tá me pedindo. E eu sei o quanto é bom, mas eu não consigo. E a gente conversa e muitas vezes eu encaminho para fisioterapia. E a gente tem alguns lubrificantes incríveis. E além disso, os próprios hidratantes vaginais. Gente, isso é algo muito sério. Andresa, e quando você menciona, eu acho que eu fiz a pergunta e entramos em outro assunto, enfim. Tudo tem muita relação com a questão do autoconhecimento mesmo, porque até então, muitas se comportam como se fosse aquela pessoa que está ali para satisfazer o homem e não se satisfazer, buscar o próprio prazer. Sim. Então, diríamos, na loja ou um atendimento contigo, tem toda essa ruptura de, não, é para você. E sendo para você, você se conhecendo, sendo para você vai ser para o outro. Porque às vezes a mulher não pensa que é ela primeiro, é o parceiro primeiro. Sim. E aí, quando há essa desconstrução de que se for ela primeiro, se ela pensar, se ela se conhecer, se ela saber o que é que ela gosta, ela consequentemente vai estar atendendo o outro também. Sem dúvida. O autoconhecimento em todas as áreas da vida, na verdade. Você precisa se conhecer para você saber como é que você vai se comportar em todas as áreas. E não é diferente na questão sexual. Você aprender a tocar o seu corpo e entender ele. Por exemplo, o ciclo menstrual da gente. Se a gente entende a forma como em cada fase do nosso ciclo o nosso corpo merece ser tocado, a gente vai para outro nível. Tem um curso que eu fiz 2 edições do curso Toca-me, que era um curso de autoconhecimento feminino, onde eu ensinava as mulheres a se conhecerem, a entenderem a história delas e se conhecerem, tocar o corpo, fazer os exercícios para ela entender como esse corpo responde, mas focado na sexualidade, que é respeitando a forma como o seu corpo pulsa. Porque a minha vulva é de um jeito, a sua vulva é de outro jeito, a gente tem diversas vulvas pelo mundo afora. E a gente precisa conhecer ela, entender como é que ela movimenta melhor, como é que ela grita, como é que ela vibra, como é que ela molha, né? Por exemplo, eu vou falar desse toy aqui. Esse é um toy, é um dos mais famosos da loja, porque ele tem o estímulo de sucção e de vibração. Esses toys de sucção agora é o auge. Todo mundo chega lá, eu queria um toy de sucção. Quando você vai perguntar, o que você já ouviu falar dos toys de sucção? Para eu entender o que a pessoa realmente quer. Não, porque disseram, Andresa, que quando a gente coloca isso aqui na glande clitoriana, no clitóris, que na verdade as pessoas não sabem distinguir muito o que é a glande e o que é o clitóris. Quando a gente coloca isso aqui, a gente tem um orgasmo super rápido. Aí eu já vou, né? Porque eu adoro essa frase. Esses conceitos. Aí eu faço, mas por que tem que ser rápido? Se você tá fazendo sexo e não tomando injeção? Porque assim, né? Rápido é uma coisa que você quer que acabe logo. Mas você tá fazendo sexo, por que tem que ser rápido? E toda vez que a gente vai orientar alguém a comprar um toy, às vezes a pessoa nunca usou um toy na vida. As pessoas, as mulheres principalmente, elas querem ir pra masturbação igual os homens, que tem 5 minutos pra ir pro trabalho, vai lá, dá uma mexidinha, o negócio... O objetivo é a ejaculação, né? Que muitas vezes o homem vem com ela junto com o orgasmo, mas é bom lembrar que o orgasmo é uma coisa e a ejaculação é outra. E a mulher quer a mesma coisa, quer que seja rápido. Só que o orgasmo, ele tem que ir pro corpo todo. E esse realmente é um toy que, se você estimula ali a glande, porque veja... Esse é um brinquedinho para iniciante, porque você falou que na boutique tem as fases, né? Iniciante... Esse pode ser um para iniciante, desde que ele seja bem usado.
Porque ele vibra desse lado. Então eu sempre falo assim, vai usar um toy, avise ao corpo o que vai acontecer. Então eu sempre falo assim, liga primeiro a vibração e vai pro corpo. Avisa ele o que vai acontecer. Deixa o corpo responder, sente o seio ficar excitado, sente a vulva molhar e vai trabalhando. Chega na vulva, vai de uma forma ampla. Nada de chegar ali no clitóris e eu vou ter um orgasmo logo. Você vê que ele é curvadinho assim, porque ele é ótimo para você colocar ele bem na entradinha do canal vaginal, que é justamente onde fica a região G. Então você vai colocar ele ali e vai estimulando. Enquanto isso, essa parte de sucção aqui, você pode estimular a mama. Me dê seu dedo para você entender. Tá aqui, aí. Tá vendo? É suave. Mas isso aqui, no lugar certo, você vai realmente ter um orgasmo rápido. Mas não precisa ser rápido. Estimula esse corpo primeiro. Tem mulheres que têm orgasmo com esses de sucção de uma forma tão rápida que ela tem um orgasmo antes mesmo de lubrificar. É porque, na verdade, essa questão da rapidinha, né? Vamos dar rapidinho. Aí traz para a relação, traz para o individual também. Exatamente. Não tenho tempo não, mas vamos aqui em 5 minutos. E jogo minutos. É jogo, treino é treino. Se você treina sempre as rapidinhas, né? Só que não é assim que funciona. O orgasmo, quando você vem... Eu vou pegar aqui uma vulva. Não, vou pegar essa vulva aqui. Essa vulva é uma vulva que eu gosto muito de explicar, porque a gente imagina ela de uma forma melhor para a educação mesmo. Aqui é o que a gente vê do nosso clitóris. Então, normalmente a gente vem, coloca aqui, né? Eu vou até desligar ele aqui. Coloca aqui para não ficar fazendo barulho no microfone. E aí tem um orgasmo. Tem, mas é aquele orgasmo curtinho que depois você não consegue nem tocar. Porque aqui, minha gente, a gente tem 8.000 terminações nervosas. Só que veja, isso aqui é o tamanho real do clitóris, tá? Isso aqui foi tirado de uma ressonância magnética em uma impressora 3D. O que a gente vê é essa pontinha aqui. Isso. Só que a gente tem todo esse corpinho por trás, que é exatamente isso aqui, ó. Ah, tá. Vamos Entende? Lá, vou pegar também. Exato. Então, tudo isso aqui precisa ser estimulado. Aqui é onde se concentra a maior parte das terminações nervosas. Pense que na glande masculina, que é maior, a gente tem 4.000 terminações nervosas. E aqui tem 8.000 num negocinho desse tamanho. Então, é muita sensibilidade num lugar só. Se você pega um toy e estimula aqui, você vai ter um orgasmo. Vai ser aquele orgasmo super rápido que depois você não quer que toque. Você fica parecendo um gato arrepiado assim. Não toca mais. Era isso que eu ia perguntar, né? Com relação a essa questão do orgasmo. Não, tem a questão de vários orgasmos múltiplos. Exatamente. E orgasmo Só que tem orgasmo que, tipo assim, terminou ali, você já não aguenta mais porque você concentra tudo aqui. Normalmente os parceiros, como não conhecem, porque veja, esse é um desenho clitoriano que surgiu em 1998, um dia desse. Né? Um dia desse, a primeira, exato. Foi um alemão que desenhou a primeira vez esse bichinho. E aí daí a gente começa a estudar melhor. Sim, sim. Então a gente entende hoje que existe um corpo aqui por trás. Mas se você fica aqui, ó, estressando o bichinho ele vai responder, mas ele vai ficar tão sensível que você não consegue tocar. Então a melhor coisa é quando você vai e transforma isso na vulva. Por isso que eu falo de pegar e trabalhar a vulva de cima para baixo, de uma forma giratória. Isso aqui é o final de tudo. E quando você tem um orgasmo estimulando essa região aqui, que é a região dos lábios internos, sim, e até mesmo do lábio externo, você tem um orgasmo que ele é mais prolongado. E você fica pronto para outro. Ah, tá. Entendeu? Aí o que acontece? Na hora que você tem esse orgasmo, você fica super excitada. Isso aqui fica realmente ereto, você fica... Todo o clitóris, ele fica mais gordinho, assim como o pênis. Só que aqui, que é onde é a entradinha do canal vaginal, esses bulbos aqui, eles também incham. Então ele faz um movimento que ele incha. E quando você coloca o dedinho no canal vaginal, você vai sentir que tem uma região ali com uma textura diferente. Ali é a região G. Se você estimula essa região G, você vai ter um outro orgasmo, estimulando a região G, que é uma outra sensação. Aí depois você quer ir lá no colo do útero. Aí tem alguns toys até, por exemplo, como esse, que ele é maravilhoso para estimular o colo do útero, porque ele faz um movimento de vai e vem. Aqui ele vibra, então ele vai estar estimulando aqui toda a região clitoriana,
e aqui lá no colo do útero. Então você vai ter uma outra sensação de orgasmo, que é aquele orgasmo que arrepia. Né? Em algumas mulheres, cada mulher responde de um jeito, né? Sim. Mas de uma forma geral você sente o corpo arrepiado. Então você fica pronta para outro orgasmo. Isso são orgasmos múltiplos, mas precisa de treino. Jogo é jogo. Mas aí, treino no é caso, treino. a mulher que começa a se autoconhecer. Não é para ir para isso daqui agora. Não, tô falando a mulher que começa a se autoconhecer e a usar todos esses brinquedinhos e entender, né, como você está explicando, que se diríamos assim, o primeiro orgasmo ele não está centrado aqui, ele vai permitir você ter múltiplos orgasmos. Aí, no caso, ela tem que realmente conduzir o homem, ou Sim. o homem também tem que passar por esse processo de reeducação. E não tem uma regra, porque, por exemplo, tem mulheres que quando levam um puxão de cabelo, elas ficam toda derretida. Tem outras que se der um cheiro no cangote, meu Deus, são essas coisas que precisam ser partilhadas com o outro. Dizer, nossa, eu fico mole quando você dá. E a pessoa vai trabalhando o corpo antes mesmo de chegar na vulva. E o mesmo serve para os homens. A gente sempre faz lá na loja um curso chamado Segredo das Borboletas. Eu ia perguntar, você tem cursos? Tem. Na loja a gente faz assim, sempre a gente faz alguns encontros temáticos, mas tem um curso que é o famoso lá, que é o Segredo das Borboletas, que é um curso onde a gente traz alguns objetos para ensinar principalmente a mulher. Normalmente a gente faz os cursos só para mulheres, a mexer tanto na vulva quanto na região peniana. Então a gente faz usando os nossos eggs, que são os ovinhos de massagem. E olha, tudo que a gente usa no homem, a gente usa na mulher. Tudo que a gente usa na mulher, a gente também usa no homem. Então a gente traz o colar de pérolas para ensinar a fazer movimentação com a textura do colar de pérolas e as próprias mãos. Por exemplo, esse aqui é um toy que eu acho muito legal, porque uma das queixas que eu sempre recebo na loja é: Andresa, mas eu nunca levei um toy para um relacionamento. Eu acho que meu marido morre porque ele é machista, porque não tem essa educação. Sim. E eu já conversei com vários homens. Andresa, olha, eu até acho que um olhinho tá tudo certo. Agora, vou dizer, esse negócio de toy, pra que se eu dou conta? E a gente mudar, se não é que dá conta. Veja, meu marido chama de auxiliar técnico. Então a gente pode tem sim. Tem uma frase, eu não sei se eu vou me recordar, que diz que como é uma mulher, uma máquina com uma mulher com uma máquina, né? A Sim. mulher e uma mulher com uma máquina, que é exatamente os apetrechos, ninguém segura. Exatamente. Porque veja, não é que o homem ele é dispensado quando existe um toy, de jeito nenhum. O toque da parceria, seja homem, seja mulher, é indispensável. É uma troca de energia ali. Agora, isso aqui pode apimentar. Por exemplo, esse aqui é para você fazer a massagem peniana. Mas nada impede de você ir lá e trabalhar a sua vulva com ele. E de repente ser uma boa oportunidade para você começar a introduzir um toy. Porque você vai fazer para o outro, a priori, né? E na mesma brincadeira já vai trazer para você. Ou até mesmo os toys de casal. Isso eu tô falando para quebrar o tabu. Né? Porque, claro, sexo... Não, e é assim, né? Quando você fala dos brinquedinhos, né? Você vai na sua loja e você compra e já vem com todo o processo de saber como Sim. é que utiliza e do educativo Exatamente. também, né? Porque uma coisa me incomodava. Eu sempre frequentei sex shopping com a minha mãe, desde sempre. Antes dos 18 eu já ia pro sex shop com minha mãe. E era engraçado, porque antigamente eram tudo numas galerias. Numas galerias em cima, assim. E eu lembro que a gente ia, aí a moça ficava olhando assim, fazia... Porque era uma coisa proibida, não podia, não sei o quê. E eu sempre tive o meu toy, minha mãe me deu o meu primeiro toy pra eu aprender a me conhecer mesmo. Eu lembro que uma vez eu disse: mãe, eu acho que eu não sei transar. Aí ela: o que tá acontecendo? Aí quando eu falei, ela disse assim: não é que você não sabe, mas você pode melhorar muito. E me deu um livro, que se chamava Mulheres Sensuais, Mulheres Sedutoras, não me lembro. Que na verdade era um livro de masturbação feminina. E ela disse: faça todos os exercícios, não dispense nenhum, que isso vai ser importante para você. Então, eu sempre tive essa formação. Mas, veja, isso é uma exceção. Eu tô aqui parada, assim. Sua mãe, realmente, porque é uma exceção
É uma exceção. É uma exceção mesmo. Por isso que ele conduziu para esse caminho, realmente. Isso. E eu tenho essa responsabilidade na loja. Né? Minha funcionária é maravilhosa, Luana. Silvana, que é minha sócia, ela também não tinha muito conhecimento do mercado erótico. E a gente foi conduzindo. Tudo que entra na loja a gente precisa testar. Nada entra sem teste. E o teste não pode vir só de mim, porque eu tenho uma vulva, Silvana tem outra. Mesmo. Exato. Luana tem outra, né? Tem Bruno, que é meu marido, tem Marcos, que é o marido de Silvana. A gente tá sempre no jogo pra gente entender o que realmente funciona, né? E a gente traz essa habilidade. Então, treinar a Luana, por exemplo, foi um grande desafio. Luana nunca tinha usado produto erótico, nenhum óleo, nada. Então foi ótimo, porque a gente foi conduzindo essa educação nela. Né? E hoje ela é maravilhosa. Que deve ser assim, deve chegar para você muitas clientes. Exatamente. Totalmente verde, sem nunca ter usado, com medo, né? Com medo, inclusive, porque em algum momento usou alguma coisa que deu candidíase, porque tem muito produto xing-ling. Tem muito produto de péssima qualidade, muito produto falsificado no mercado. Então a gente precisa ter esse cuidado com o que entra na loja. Entendeu? Os produtos não podem ter açúcar, a gente tem uma série de cuidados. Porque tem esse receio, né? Vai usar lubrificante, pode dar algum tipo de problema. Exatamente. Infecção. Eu não posso usar nada que tenha hormônio, então a gente não tem. A gente tem que ter uma linha. Agora a gente tem uma linha toda vegana na loja, que a gente trouxe agora. Né? Justamente porque a gente entende que as veganas também precisam. E independente disso, são produtos mais naturais. Então a gente realmente tem um cuidado absurdo na loja com as coisas que a gente coloca lá, né? E os toys precisam dessa condução, né? Precisa entender como é que usa, não é? Porque me incomodava, eu entrava na loja do sex shop, era assim: isso aqui é o quê? Esse esquenta, esse esfria, esse treme. Esse esquenta, esse esfria. Não explica. Na verdade, o que é que acontece? Nessas lojas tem uma atendente como se fosse... Tipo, vai vender qualquer coisa. Não tem a explicação, não tem a instrução. Sim. E às vezes, eu até já fui em algum sex shop, eu lembro uma vez, aí foi me dando uma impaciência, porque eu via que a pessoa estava precisando de ajuda. E a vendedora, esse esquenta, esse esfria. Esse lubrifica. Esse faz não sei o quê. Aí eu disse, vem cá. Esse aqui não presta não. Mas esse aqui é bom, você vai levar, você vai fazer desse jeito. Você vai colocar aqui, você vai fazer assim e tal. Na hora que você for chegar pro parceiro, você vai ter que usar alguns minutinhos antes. Mas nele, você vai usar em tal momento. Faça a experiência, assim, assim, assado. Aí a vendedora fazia, você não quer vir todo dia pra cá, não? Entendeu? Então, assim, falta essa habilidade em conduzir. Assim, você vai usar um toy de casal? Então, conversa com ele primeiro. O que é um toy de casal? É um toy que você consegue estimular a glande feminina, né? Toda a região clitoriana, e ele fica no canal vaginal. Então você consegue penetrar aqui, com ele vibrando aqui. Esse, no caso, tem um motor aqui e um motor aqui. Então ele vai vibrar o pênis também. Então vai vibrar a região G, enquanto está penetrando, e vai vibrar aqui na região do clitóris. Mas veja, uma mulher com vaginismo não vai conseguir usar isso. Então não é esse o toy que eu tenho que vender. Eu preciso de um toy que ela se sinta mais confortável. E aí, no caso, ela chega e tem o ambiente é propício exatamente para chegar, conversar, falar do que ela está sentindo, das dificuldades que ela está sentindo a nível de relacionamento ali, de sexualidade, do sexo. De tudo. Andressa, quero salvar meu casamento. Aí ela pega uma sacolinha e começa a botar um monte de coisa dentro. Aí eu faço, calma. Não é assim. O que está acontecendo? Vamos sentar ali no futon. O que é que está acontecendo? Não, porque a gente está num momento desconectado e eu não sei o que fazer, acho que o sexo vai salvar, não sei o que. Veja, o sexo não vai salvar, mas ele vai conectar, porque é uma ferramenta de conexão. Então vamos fazer o seguinte, vamos levar elementos de conexão. Mas você não vai levar isso tudo. Você vai levar um óleo. Você pode até aprender a vir fazer uma massagem com um colar de pérola. Um excitante, porque como você vai estar nervosa, talvez você precise desse excitante para poder lubrificar melhor. Mas não adianta você entupir de coisa. Primeiro que você vai ficar confusa na hora, porque você vai estar nervosa. Então assim, prepara um momento que seja a cara de vocês.
Então bota uma música, vocês curtem música? Então põe uma música, diminui a luz, né? Pode botar um cheiro que conecte com vocês, né? E faz um momento sem pressa, onde um toque no outro. É como você falou, é um esforço, né? É um esforço. É um esforço. É um esforço. Relacionamento é um esforço, tudo. Você não quer ser uma boa profissional, o que é que você faz? Você se esforça muito. Quer ser uma boa mãe? Você não dorme, você se esforça muito. Por que no relacionamento precisa brotar? Porque as pessoas têm isso, né? Amor é mágica, alma gêmea, é o encaixe. Porra nenhuma. Amor é construção. Você pode se dar bem com qualquer ser humano desde que os dois estejam dispostos a construir uma história juntos. Então, quer estar junto? É a decisão, né? Essa é a primeira pergunta que eu faço quando os casais chegam. O que vocês querem? De 0 a 10, o quanto vocês querem esse relacionamento? Porque se eles realmente querem esse relacionamento, nada vai separá-los. E aí eles vão construir. Mas entenda, nenhum relacionamento volta. Porque as pessoas têm mania, não, Deus, é porque eu queria que fosse tudo, olha, no começo, porque no começo... Aí eu disse, olha, isso você não vai conseguir. Porque voltar... na verdade, as pessoas também mudam, né? Muda tudo. Muda a pessoa, muda os gostos. Muda o gosto, muda a geração, muda o tempo, muda os estímulos, muda até o restaurante. Como é que vai voltar? Não. Mas daqui pra frente, a gente pode construir uma história muito melhor. E é exatamente aí onde a gente consegue reverter a situação. Quando cada um entende que o que me incomoda, a questão é minha, não é do outro. Né? Porque se o meu marido faz algo que eu não gosto, a questão é minha, não é dele. Sim. Né? Então sou eu que preciso resolver aquela questão que está me incomodando. Né? Porque não é defeito do outro, porque defeito é o que não funciona. E pode funcionar para ele de outra forma. E aí volta a questão do autoconhecimento mesmo. Exatamente. Porque para você ter o entendimento que, se eu não estou gostando do que ele faz, é um problema meu e não dele. Exatamente. Já é um nível de evolução. Eu não tenho orgasmo, Andresa. Qual é a sua responsabilidade nisso? Essa é a primeira questão. Quem está assistindo pode parar para pensar nisso. Eu não tenho orgasmo. Qual é a sua responsabilidade nisso? O quanto você conhece o seu corpo para ter um orgasmo. Mas eu sozinha consigo ter um orgasmo. Então, quanto você precisa ensinar ao outro? Mas o outro não tem abertura, ele não me ouve, então mude a estratégia de comunicação. Agora, você tem a opção também de não estar. É uma escolha. Quando você acha que a sobrecarga, principalmente feminina, tem relação com essa questão da pressa? Eu acho que sim, né? Porque, vamos fazer rapidinho, porque tá, diríamos, sobrecarregada, mas tem relação com essa questão do orgasmo, a sobrecarga? Sim, porque é a energia sexual que está em outro lugar. A sobrecarga, hoje a gente está num mundo que exige demais da gente, né? Veja, eu sou mãe de 3 filhos, eu sou terapeuta de relacionamento e sexualidade, atendo vários casais. Eu tenho uma loja que para mim é algo novo. Eu nunca empreendi assim com produtos, com uma loja. Produto físico. É um mercado novo, porque principalmente no público que é a loja, que é um público AB, é muito difícil uma loja de produto erótico ser focada para isso. Dentro de um conceito que é novo no mundo. Porque, olha, eu rodo sex shop no mundo todo. Nenhuma loja é igual a minha. E eu já tive, inclusive, alguns estrangeiros lá na loja que ficaram chocados, assim, gente, como assim? Isso não existe em nenhum lugar do mundo, e não existe, porque todo lugar que eu vou, eu viajo muito, graças a Deus. É um tesão que a gente tem em casa, assim. Não tem, e todo lugar eu vou. Eu entro, eu vou, eu busco ver se tem alguma novidade, se tem algum conceito, porque a gente tá no mercado, né? Não tem igual. E de onde surgiu a proposta de ser exatamente com esse conceito? Surgiu na minha verdade. Porque do outro jeito, para mim, não fazia sentido. Porque eu precisava de um espaço onde a mulher entre e ela fique segura. Olha, uma das grandes coisas que eu fazia, assim, eu sempre fui cliente VIP de sex shop. Mas eu ia no sex shopping 4 vezes no ano, quando eu ia muito. E eu queria uma loja que as pessoas fossem pelo menos uma vez por mês. E isso tem acontecido. Eu tenho cliente que vai toda semana na loja. Não necessariamente para comprar. Às vezes ela vai para tomar um cafezinho comigo, porque a gente fez questão de colocar um espaço
a desculpa para você entrar, que é tomar um bom café. Muito bom. Entendeu? Então a gente tem essa preocupação. Então às vezes a mãe vai deixar o menino no Kumon, que é ali vizinho, e aí ela volta e faz hora lá com a gente. Então ela se sente segura para isso. Qualquer outra loja de sex shop ela não faria isso. Não. Qualquer outra loja você entra assim, olhando pro lado para ver se tem alguém vendo que você tá entrando. Exatamente. Entendeu? Ainda existe as pessoas que ficam desconfortáveis na loja. Existe. A gente tem até uma história de uma senhorinha que entrou. Ela achou que era uma loja de cosmético, porque a loja é linda, né? Então ela achou que era uma loja de cosmético. Quando ela entrou na loja, aí ela começou a perguntar dos hidratantes. E a gente tem hidratante. A gente tem hidratante pro corpo e pra vulva, né? Porque tudo a gente tem esse cuidado. Não é todo hidratante que a gente pode botar na região íntima. Então a gente já tem essa preocupação. A gente tem uma linha pros pés. A gente tem uma linha de autocuidado mesmo. E aí ela, daqui a pouco, ela virou e viu que do outro lado tinha uns toys. E a gente tem um armário secreto, que é onde estão as coisas mais realísticas. Mas esses toys, que são mais coloridinhos, ficam do lado de cada loja. E aí ela tomou um susto. Disse, meu Deus, eu nunca entrei numa loja dessa. E ela ficou desconcertada, e ela ficou nervosa. A gente tinha acabado de abrir a loja. E ela foi embora. E aí eu lembro que Luana, na época, ficou até... Ai, Andressa, calma, ela vai voltar. Ela não voltou, mas ela mandou 22 amigas. Ai, que delícia. Então, assim, ela sentiu realmente, olha, vá, que vocês vão gostar. E você precisava ver a história que as amigas contavam. E a gente sabia quem era, né? Porque foi muito marcante pra gente. E ela dizia assim, mas ela amou a loja, só que ela não tem coragem ainda de voltar. Mas eu disse, um dia ela vai. Um dia ela vai vir. Ela não voltou, mas tá mandando. Mas ela tá mandando. 22 amigas foram lá em uma semana. Então, só para você ter uma ideia de como a loja é bacana, assim. É um lugar que realmente quem entra, ela não deixa de ir. Passa lá, toma um cafezinho, vai. O conceito é completamente inovador. Completamente inovador. Que é como eu acredito que a sexualidade tem que ser leve, gostosa, aconchegante. É um lugar de prazer. Como é que eu vou chegar? Meu Deus, onde é que eu tô? Pelo amor de Deus. Não, mas é assim. Conhecido entre... Né? Veja. E eu vejo até alguns homens, eles entram um pouco assim, a gente começa a conversar, daqui a pouco ele relaxa. E aí vai. O homem costuma ir no sem a parceira. Costuma ir, mas não mais do que as mulheres. As mulheres vão muito mais, porque a maioria dos produtos são desenvolvidos para as mulheres. Mas é como eu lhe falei, o que usa em um pode usar no outro, né? E ele, quando vai, ele não tem muito medo no gastar. O ticket é maior, né? A mulher, ela fica muito no receio do que o outro, da validação do outro, né? Ela tem essa preocupação. Então, é muito interessante. Mas eu amo quando vão o casal, assim. Porque aí eles vão, e aí eles... Vamos usar isso? E aí a gente vai. É muito gostoso quando entra um casal na loja em busca de inovação. E é engraçado que eles vão juntos, aí depois eles falam assim, mas eu vou voltar aqui sem. E aí voltam porque querem fazer uma surpresa, sabe? E querem inovar e tal. Gente, produto erótico não salva casamento, mas ele tira da rotina. Ele traz uma sensação nova. Vou fazer você experimentar isso. Me dê seu dedo. Peraí. Lá vai ela. O dedo. Peraí. Você vai colocar esse aqui, ó. Bora lá. Vai. Tá gravando aí? Volte. Isso. E agora aguarde. Esse aqui é o que a gente chama de vibrador líquido. Já botou a língua aí, daqui a pouco a língua já vai estar tremendo. Falei. Esse é um produto à base de jambu. Estamos aqui, o programa vai ao vivo. Ao vivo. Esse é um produto à base de jambu. E ele traz uma sensação vibrante para a região íntima. Tanto pode ser colocado em homem, como pode ser colocado em mulher. Bom, viu? E aí ele começa bem discreto, esquentando, aí começa com a sensação mais dormente, daqui a pouco ele vai vibrar mais forte. E ele vai durar assim uns 18 minutos. Então é uma sensação vai acabar o programa e eu vou dar... Você vai estar ali vibrando. É uma sensação que ajuda na excitação. E aí já traz um movimento diferente. Você colocar isso na boca e dar um beijo, já é um beijo diferente. Ou então a gente sempre brinca, põe na borda da taça. E aí o outro vai beber e já vai sentir algo diferente. E aí você começa uma brincadeira. Deixa eu ver aí. Olha, me interessei pelo produto também. A gente tem vários produtos à base de jambu. Esse é o Vibration, que é um produto que a gente tem de vários sabores, inclusive. A gente tem alguns à base de jambu que não são beijáveis. Tem vários, tem mais forte, tem mais fraquinho.
E aí, no caso, o cliente chegando na sua loja vai ter sempre, diríamos, ou você ou a sua equipe que direciona e que passa todo... E eles podem provar. Todos os produtos podem ser provados antes de levar. Entendeu? Tanto pode provar na boca, tem gente, não quero lá, porque não sei, vou trabalhar, vou pegar um menino, não sei o quê. Mas pode provar na boca ou pode provar no próprio local. E aí vai testar e ver se identifica. Porque a sua vulva é diferente da minha. Sim. Entende? Sim. Não, Deus, eu quero uma coisa menos, eu quero mais. E a gente vai conduzindo desse jeito. Então a gente faz questão de ter os mostruários na loja para as pessoas entenderem como é o produto, para não levar gato por lebre. E isso facilita até na fixação de como usar o produto, né? Então, e a gente tem... Como eu apronto muito, eu adoro esse negócio de fazer surpresa, de preparar. Eu tenho muita ideia na minha cabeça que acabou virando negócio. Andressa, eu quero uma noite diferente. Então vamos lá. E fala aí como é que é você. A gente é assim, né? Então a gente prepara, a gente orienta, a gente conduz. Dá consultoria. Faz a consultoria toda, porque a gente quer o povo feliz. A ideia é essa: casais conectados. Aniversário de casamento, dia dos namorados. Tem consultoria para o que pode ser feito. Orientando e já deixando tudo pronto. Agora, no dia dos namorados mesmo, eu fiz um baile de máscara pro meu marido, né? A gente foi para o hotel Aquários e aí eu preparei o quarto todo. Deixei uma máscara em cima da cama para ele entender onde é que eu estava. E a gente vai e se diverte ali, com toda aquele fetiche do baile de máscaras. Então são coisas que, Andressa, mas eu não quero fazer isso. Tudo bem, você não precisa. Mas um toy, às vezes, dá uma talvez a pessoa não queira fazer porque não tem o hábito de fazer. Eu acho que tem isso também. Você sair de uma pessoa que não consome absolutamente nada e ir para um baile de máscara, talvez seja um salto muito grande. Exatamente. Mas aí você vai começando como você mesmo falou, né? A loja tem níveis, então você vai começando com produtinhos e talvez isso aqui vai estimulando você a ir para degraus mais altos. Exatamente. A produtos mais apimentados. Isso. E também não dá para levar tudo. Tem que ser uma coisa de cada vez. Eu sempre falo, não. Você vai levar menos, mas aí você vai levar, vai usar e vai me trazer um feedback. E aí depois a gente entende o que realmente funcionou, o que vocês gostaram. Porque uma coisa é eu gostar, outra coisa é o marido gostar, outra coisa são os dois gostarem juntos. Então tem que ter esse cuidado. Porque a gente tá falando de relacionamento, né? E de uma área muito sensível, que ninguém fala, ninguém vê. E isso, às vezes, é até uma oportunidade da pessoa falar sobre o assunto, abrir o diálogo sobre o sexo, né? Sobre a sexualidade. É porque eu entendo que dentro do relacionamento, eu acho que uma das dificuldades... E talvez a principal dificuldade que gera todo esse problema é a falta do conversar. Da comunicação. De dizer o que gosta, como gosta. Sim. E diálogo é uma área muito sensível, né? Porque as pessoas querem dialogar para ter razão e não para entender o outro. Então a gente vai pro diálogo, conversar com o marido, já impondo, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, não tem que nada. Você tem que ser feliz. Como é que... Pare para ouvir o outro, o porquê do outro. Eu sempre brinco com a história da toalha em cima da cama. Porque é uma vida reclamando da toalha em cima da cama. Sim, mas quem foi que disse que a toalha não pode ficar em cima da cama? De quem é essa regra? Já perguntou o motivo do outro? Aí você tocou... Aí é difícil. Então, mas entre num acordo que seja bacana, mas também não cobre se o outro não fizer o acordo. Veja, você não é a mãe. O grande problema... Aí já entra em... Exatamente. Que aí eu acho que papéis. Passaria aqui mais 1 hora falando que eu acho que tem muito isso. A mulher assume muitas vezes o papel da mãe. Ela bota a energia sexual para outro canto e aí vira a mãe. Então veja, às vezes assim, porque eu não aguento, meu marido come de boca aberta. E aí toda vez eu reclamo, mas ele continua comendo de boca aberta. Aí uma vez esse é um caso de consultório, eu disse assim, veja bem, meus filhos, eu toda hora falo, Bruna, fecha a boca pra comer, não fala de boca cheia. Arthur, não fala de boca cheia. Larinha, não fala de boca cheia. Aí Bruno fala de boca cheia. E aí, o que você faz? Nada, porque quem tinha que educar ele era a mãe dele, não eu. Eu tenho que educar os meus filhos.
Esse é o papel da gente. É isso. Com ele, eu quero só o marido. É a parte que realmente importa, porque ele já é um adulto, não tem que ficar dizendo coma de boca fechada, coma de boca aberta, corte a carne assim, bota a toalha aqui, bota a toalha ali. Não, isso é papel de mãe. Tem 3 aí pra você já educar. Já tenho 3 pra educar, pelo amor de Deus. E tem coisas também que eu faço que incomoda ele. Eu sou bagunceira, eu gosto de deixar as maquiagens em cima da pia, e ele reclama. E aí eu faço assim, você não é o pai, né? Me deixa aqui, na minha bagunça. E tá tudo certo. Não é isso que vai desgastar o relacionamento da gente, pelo amor de Deus. Que essa sou eu. Né? Isso não é um defeito. Que, na verdade, o que é que acontece? Muitas vezes é isso que desgasta o relacionamento. Total. Isso é um ponto que fica ali, né? Às vezes a gente tem alguns casais que eles se incomodam com a forma como o outro mexe a xícara de café. Isso é complicado. Porque, na verdade, não é a xícara de café, não é o barulho. É outra história. Tem muita coisa que está por trás aí e que precisa acalmar. Para que a coisa vá ser mais leve mesmo, né? Fique mais bacana, mais gostosa de ser conduzida. E aí é onde entra mesmo as terapias, é onde entra essa conexão sexual, o autoconhecimento, é entender, poxa, mas por que o barulho da colher está me incomodando? Porque aí... que sou eu nessa história? Entra essa questão que isso vai incomodando e repetidas vezes... Só que não é o outro que tem que mudar. Se tá incomodando você, a questão é sua. Quem tem que resolver é você. Entende? Entendo. Quando essa chave vira, a vida do casal vira também. Muito legal. Porque vocês ficam com a parte que cabe ao relacionamento. Porque eu não quero ser mãe de Bruno, não. E você acha que quando entra... filhos, né? Porque todo mundo fala, não, casamento, teve filho. Filho é um elemento que distrai muito o casal, né? O casal, ele naturalmente com filho desconecta. Eu tenho 3 filhos, as 3 fases mais difíceis da minha vida foi o nascimento deles. Porque entra uma terceira pessoa, entram responsabilidades maiores, expectativas muito grandes, mas a gente tem que se esforçar para entender o que é o papel de mãe e o que é o papel de esposa. E se você quer o papel de esposa, na hora que vira mãe, né? O filho é um momento que você se distrai completamente, porque a maternidade é muito sedutora. Você se envolve na maternidade de um jeito que você realmente acha que nada mais é importante. Só que veja, quando você está num relacionamento, a prioridade do relacionamento precisa ser o marido. Se eu tô falando de um relacionamento hétero, né? O parceiro, a parceira. Sim. Tem que ser a parceria. E aí eu acho que é aquela coisa, né? Entra uma desconstrução também, porque teve filho, não. A prioridade, muitas vezes nós somos educados para a prioridade de seus filhos. Para a prioridade ser os filhos, né? E eu digo o filho nasceu, é seu, o filho é seu. Mas o marido não, o marido é seu hoje. Amanhã pode não ser. Porque eu não preciso de homem. A gente hoje levanta muito essa bandeira. Mas veja, você estando bem com o seu marido, com a sua parceria, tudo fica mais fácil. Você fica bem até como mãe. Então por que a gente vai abandonar? Ah, mas eu já tô cuidando do filho, então é como se eu estivesse cuidando dele. Não, o filho é o filho, ele é ele. Porque às vezes tá a visão da mulher de que o marido também é filho. Exatamente. Então não é esse o caminho para um relacionamento ficar saudável. Mas filho é algo que a gente precisa ficar atento. Tem mulheres que entram no puerpério e elas passam 10 anos e não saem dele. Então, inclusive eu vi até um conteúdo ontem nas redes sociais falando sobre isso, né? Uma pessoa tinha passado acho 60 dias e passava o videozinho exatamente ela indo em busca do esposo. E aí os comentários eram exatamente, não, eu tenho uma filha de 9 anos e ainda não cheguei nessa fase. É isso mesmo. Se torna infinito, né, esse período aí. Precisa de esforço. Precisa aprender que você tem que acordar de manhã e cuidar da sua libido. E libido não tem a ver única e exclusivamente com sexo, tem a ver com disposição da vida. Então, você acorda de manhã e bota uma caçola bege, você já tá dizendo o que pra você? Aqui, terreno neutro.
Entra até essa questão do conceito da cor do lingerie. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E até as lingeries da loja, a gente não trabalha com a linha de fantasias, não. A gente trabalha com lingerie. Porque a ideia é você trazer a sexualidade pro seu dia a dia. Então você tem que acordar e hoje eu vou de caçola rosa e botar uma calcinha rosa. Isso vai me deixar com a libido lá em cima? Não, mas vai fazer você olhar pra você diferente. E a libido é a questão do autocuidado. É a questão do autocuidado. Exato, fazer por você. Andressa, mas eu quero conforto. Põe um conforto. Tem tanta calcinha linda, confortável. Então olha pra você. Como é que você vai querer ser uma mulher sedutora ou ser seduzida se você mesmo não se seduz? Então, começa olhando para você de uma forma sedutora para você. Né? Aquele olhar de eu sou uma mulher. Né? Eu posso sim trabalhar com uma renda, eu posso sim trabalhar com uma cor para me energizar, para eu olhar toda vez que eu for ao banheiro, toda vez que eu simplesmente me olhar. É de fato o autocuidado fazer por você. Isso. Né? Porque isso reflete. Exatamente. É acordar e se cuidar. Exatamente. Né? E o filho, às vezes, ele toma conta até do seu autocuidado. Né? Sim. Porque realmente é um momento difícil. Você tá amamentando, você não dorme bem, você tá cansada. O puerpério, ele não dura 60 dias, na verdade, né? Você passa um ano muito mal. Porque o corpo tá voltando, você não se reconhece. Muitas atribuições começam a acontecer. É o menino que fica doente, é o trabalho que lhe cobre e você tá cansada. Você fica com um raciocínio um pouco mais lento, porque você vem de uma gestação que muitas vezes é uma gestação difícil, às vezes não, mas às vezes sim. Então, tudo a própria isso aceitação acontece. do corpo, né? Os hormônios mudam. É uma readaptação. Né? É realmente uma readaptação. Mas veja, começa pelo olhar por você. Eu sempre falo assim, use e abuse das redes de apoio. Se não tem rede de apoio, construa uma rede de apoio. Mas não deixe de ter um momento a dois. E antes disso, sempre tenha o seu horário de fazer a unha toda semana. Porque isso vai lhe deixar 1 hora com você. Entende? Eu falo da unha brincando, mas é um momento seu. Você precisa ter esse momento. Eu lembro que Bruninha, novinha, eu fazia assim, meu Deus, tomara que chegue... Aí o horário. Eu queria tomar banho. Adorava ir pro chuveiro, tomar banho, que eu fechava a porta e ficava ali. Até ela começar a crescer um pouquinho e começar a bater. Isso, exatamente. E até esse bater na porta a gente tem que educar, né? Porque às vezes eu tô namorando lá e o menino... Aí teve uma hora que eu tive que reunir, vem cá. Olha, quando a porta estiver trancada, você faz assim, tá trancada, volte. Aí o meu do meio é mais assim, né? E o que você tá fazendo aí? Qual a idade deles? Hoje Arthur tem 13, Bruna 15, vai fazer 16 agora em novembro. E Lara hoje, exatamente hoje, faz 7 anos, né? Feliz aniversário, Lara. Então, assim, é Sim, aí os filhos... Aí eu falei, o que eu tô fazendo lá? Olha, Arthur, pode ser várias coisas. Eu posso estar tendo uma conversa muito séria com seu pai e não quero que vocês atrapalhem. Eu posso estar namorando com ele e não quero que vocês atrapalhem. Eu posso simplesmente estar de saco cheio de vocês e não quero ser atrapalhada. Então, se você bater assim e ver que está lá, fechado, volte e espere eu abrir. Tá bom. Tem que ser claro. E tudo isso é verdade. E já é uma forma de você estar educando, exatamente. Claro, exatamente. E educar mesmo, falar naturalmente sobre a sexualidade. Não é nada de ficar escondendo. Eu lembro, minha filha teve aula de ciência aprendendo aparelho reprodutor. Aí ela disse, mãe, estou aprendendo aparelho... Minha filha mais velha é mais caretinha, assim. Estou aprendendo aparelho reprodutor. Eu disse, que maravilha, quer que eu vá na escola dar uma aula? De jeito nenhum. Aí eu disse, Bruna, como ensinaram o clitóris? Aí ela olhou assim pra mim. Eu sabia que você ia me perguntar isso. Como é que tá no livro? De uma forma errada, mãe. Dizem que é só um ponto. Isso porque ela construiu uma vulva dessa comigo em casa, de feltro. Aí eu disse, e você falou pra sua professora que estava errado? Não quis levar. Não, leve. Não leva. Bruna? Arthur sim, Bruna não. Aí ela disse, não, né, mãe? Eu disse, pois você tem que dizer. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Eu disse, Bruna, mas tá errado. Não vou. Já Arthur, a primeira coisa, mãe,
prazer reprodutor. Você pode dar uma aula na escola? Então são pessoas diferentes, sim, né? Sim. Ele até diz que quando a professora está muito estressada, ele entrega um cartão da loja. Eu digo, meu filho, ele disse, eu entrego muito, porque aí... E ela fica feliz. Esse é vendedor também, viu? Esse é comunicador, esse é vendedor. Então é toda uma educação que a gente tem que trazer. Inclusive a comunicação e a educação do afeto entre os relacionamentos. Porque muitos pais, eles têm vergonha de dar um beijo. E aí, que educação é essa que você está dando de afeto pro filho? Dentro do relacionamento. Envolve tudo. A gente avança no assunto e volta para a questão da educação. Né? De como você educa desde criança. Exatamente. Desde criança. Gente, o papo tá maravilhoso aqui. Andresa, foi maravilhoso. Maravilhoso receber você aqui. Mas agora é hora de você colocar aí suas redes sociais. Sim. Eu ganhei presente. Foi. Gente, eu vou abrir também aqui no programa. Esse é um presente que tem muito a ver com a loja, né? Que eu acho que você vai gostar, porque é um presente que realmente tem. Ela já me fez utilizar o meu nome aí do que... Um vibrador líquido. Como está a sua boca? Vibrador líquido. Ela tá com vergonha de falar. Ok, eu entendo. Eu entendo. Inclusive, você trouxe um outro aqui. Esse é um batom, né? Que é muito legal para dar de presente, porque é um batom que a gente adora. É um batom mesmo. Aqui a ponta é de silicone cirúrgico. Ele é recarregável. Todos os que eu trouxe para cá foram recarregáveis. E ele vibra. Dá para você conhecer. Ó. Ele é macio e ele vibra. Ele é ótimo para você colocar na bolsa, né? Porque ele é fechadinho e tal. Então, e completamente é um ótimo presente discreto, né? Que é uma das coisas que a gente sempre busca, assim. Tóis mais discretos também, né? Porque... eu acho que é uma coisa que eu adoro. Isso. Isso. Esse é uma coisa que eu adoro. É um mimo que a gente trouxe. Jesus. Gente, que coisa mais. E tem tudo a ver com a loja, porque café é um grande diferencial. Eu sou apaixonada por café. Eu vou na sua loja porque eu sou apaixonada. Olha onde nós estamos. Exatamente. Eu tenho um espaço na minha casa que é só de porta xícaras. Ai, Jesus, amei demais. E essa é uma frase que a gente tem lá na loja: viver e não ter a vergonha de ser feliz, né? Que é um marco da gente, que a gente precisa viver mesmo, sem vergonha de ser feliz. E isso inclui você olhar para a sua sexualidade, trazer esse prazer para a sua vida, de uma forma geral. Né? E tem que estar em todos os lugares, no relacionamento, na amizade, né? Enfim. Trazer leveza. E algumas mulheres até fazem aniversário lá na loja. Você acredita? Levam as amigas para comemorar o aniversário lá na loja. Isso está cada vez mais comum. Então, a sua loja também é um espaço para um ambiente que recebe assim. Sim, a gente faz muito evento na loja. Muito evento. De chá de noiva, até os eventos da própria loja, né? A gente fez agora o Dia do Sexo, que foi um sucesso. Sucesso total. A gente levou uma fisioterapeuta para dar aula de movimentação do assoalho pélvico para homens e mulheres. E agora vai vir um Halloween também aí, que a gente tá aprontando horrores. Já tem data desse evento? Tudo indica que dia 19 de outubro vai ser o nosso Halloween. Fala aí suas redes sociais, o endereço, né? Como as pessoas podem, porque com certeza você vai chegar um público feminino aí no Borboletário. Sim, com certeza. Depois desse podcast. O Borboletário nas redes sociais é @Borboletário Boutique Íntima. Então é só seguir que vocês vão ver muitas dicas lá. Legais. Lindíssima a loja. A loja é linda realmente. E acho que vale a experiência de ir lá conhecer, né? Que fica na 13, ali entre o Kumon e a Lupo, né? Tem a rua Euclides Paz Mendonça, que é a rua da Pandoro, mas na Teófilo Otoni é a entrada, vizinho mesmo a entrada da Lupo. A gente vai estar lá para receber vocês. É um prazer receber todas que chegam. Maria, é uma festa lá na loja. Então a gente tem esse carinho mesmo, esse cuidado com todo mundo que chega, né? Então é muito bacana. Então vocês estão convidadas. Agradecer por ter aceitado o convite. Obrigada. E dizer para vocês que realmente o PupaCast de hoje foi, eu acho, uma aula, né? Foi uma aula para todas nós que estamos assistindo. E busquem, né? Busquem essa mulher maravilhosa aqui, porque muitas vezes
é como ela mencionou e nós conversamos durante o programa inteiro. Falta é autoconhecimento. É verdade. E trazer esse tema da sexualidade, do sexo, com mais leveza para a nossa vida. Então, finalizamos aqui mais um PupaCast, nesse ambiente maravilhoso aqui do The Coffee. Dizer para vocês que curtam, comente e, inclusive, encaminhe esse episódio para várias amigas que vocês têm aí que precisa estar inteirado do assunto, precisa conhecer o trabalho da Andresa. E na próxima semana, nós estaremos aqui novamente recebendo mais uma mulher incrível. Então, até mais e beijos. Oi, incrível.